E aí, pessoal, tudo bem? Mais 10 minutos, Constituição Federal narrada para vocês. Na sequência aí dos nossos estudos, Direito Administrativo. Antes de tudo, porém, um abraço para os nossos amigos lá do Ceará. Especial, um abraço para Larissa de São João da Boa Vista. Deu maior força para nós aí. O pessoal da Unifeob. Vamos lá, galera, todos juntos. Esse vídeo eu falei que eu ia falar de vocês para a galera. Vamos lá, artigo 37, Administração Pública Direta e Indireta. Nós já vimos no vídeo passado, de qualquer dos poderes, então, da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, deve obedecer, então, aos princípios do limpe com eficiência que eu já falei. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Importantíssimo. E aí segue, na sequência, nos slides amarelo, inciso 1º, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, né? Assim como os estrangeiros na forma da lei. Vejam só vocês, então, os requisitos devem ser preenchidos por lei e devem ser obedecidos tanto para estrangeiros quanto para brasileiros. Na sequência, vamos falar um pouquinho hoje de investidura, adentrando aí no direito administrativo. A investidura diz, a Constituição Federal em preto, encargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Vamos por partes. Cuidado aqui, galera. Prestem atenção. Qual que é a regra, então? A regra é o concurso público. Você só adentra na esfera da administração através, via de regra, de concurso público. Por exceção, por isso que a Constituição Federal diz ressalvadas, existem nomeações para cargos, por exemplo, de confiança. Admissíveis ad nutum, que se fala, né, no latim, que é aquele cujas funções são comissionadas, cargos em comissão, por isso que é uma ressalva da Constituição Federal. O que é investidura? Vamos lá, rapidinho, para a gente não perder tempo. A investidura ou provimento é o ato ou o procedimento que vai propiciar a criação de um vínculo. É um vínculo, um liame jurídico entre o agente público, que a gente vai ver mais para frente quais são. Nós temos agentes públicos gênero, aí depois tem agentes administrativos, agentes políticos, agentes honoríficos, enfim. Nós vamos ver com vagar todas essas distinções em slides nas nossas aulas. Então, esse vínculo, liame, é chamada investidura. Bom, como é que você entra na administração? É através de um concurso público, via de regra, é a investidura ou provimento, tá? Ela ocorre como? Com a posse no cargo, tá? Artigo 7º da Lei 8.112 de 90. Final da aula de hoje, dos 10 minutos do nosso bate-papo, prova da OAB em que cai isso aí, cai a Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais Civis da União. Ok? Vamos lá, quais são as formas de provimento? A doutrina majoritária diz que existem algumas espécies de provimento. Elas podem ser, ou investidura dos agentes públicos, né? Eles podem ser efetivos em comissão, que eu já falei, que é em confiança, e os vitalícios, que é aquele que se delonga. Não vamos falar eterno, né? Porque nada é eterno, evidentemente. Mas vitalício, vitaliciedade quer dizer ao longo aí até a aposentação, ou a aposentadoria do servidor, por exemplo, no caso dos membros do Ministério Público, por exemplo, membros da magistratura. Então, o professor Eli Lopes Meirelles e outros administrativistas de renome colocam aí as variadas formas de investidura. Então nós temos investidura administrativa, investidura política, quer dizer, o cidadão, ele quando é eleito, tá, ele não prestou concurso público,
ele vai ser eleito e o liame que vai ligá-lo, conectá-lo ao Estado, será através de um mandato. Isso se faz, ou chama, investidura política. A investidura originária, nós temos, que é a primeira nomeação, o cidadão passa pela primeira vez num concurso público, se falamos aí em investidura originária. Derivada, aquela baseada em vínculo anterior, por exemplo, readaptação, enfim. Investidura vitalícia, nos casos da magistratura, membros do Ministério Público. Investidura efetiva, que são os cargos aí, após o estágio probatório, no serviço público, após 3 anos no serviço público, você adquire a chamada estabilidade e você estará investido efetivamente. E a investidura em comissão, que é cargos de confiança, por exemplo, secretários do Estado, do município, ministros, né, ministro da Fazenda, enfim, são cargos em comissão. Esse é o liame que os liga, esses agentes públicos, ao Estado, né, aos Estados. Artigo 8º, dá uma olhadinha depois da Lei 812 de 90. Vamos dar uma olhada agora na jurisprudência, conforme prometido, sempre jurisprudência, súmulas, doutrina, e nos 10 minutos, hein? Tudo isso em 10 minutos. E depois ainda questões de concurso, súmulas do STF. Súmula 685, rapidinho, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público. Quer dizer, concurso público é imprescindível, via de regra, e destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula 684, é inconstitucional veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Súmula 17 do Supremo, a nomeação de funcionários sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Súmula 16, depois vocês podem devagarinho voltar aos vídeos, evidentemente, se tiverem dúvida, várias vezes. O bom da internet é essa possibilidade de ficar voltando. As nossas aulas são de 10 minutos, mas nada obsta que vocês voltem quantas vezes quiserem para reforço, tá, das súmulas, que é o que cai também nos concursos de hoje. Né? Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse, súmula 16 do STF. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Tá? Súmula, vamos lá, agora julgados, rapidinho. Jurisprudência do STF. Se a letra estiver um pouquinho pequena para o vídeo, eu vou falando, o importante é o áudio também. A jurisprudência do STF então afirmou-se no sentido que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais. Esse julgado é da segunda turma, tá? 2011, relator ministro Joaquim Barbosa. Um outro julgado aí de 2009, todos recentes e que dizem respeito, que estejam conexos ao artigo sob comentários. Sempre eu faço isso. Jurisprudência do STF, o STF fixou entendimento no sentido que a eliminação de candidato de concurso público que esteja respondendo a inquérito ou ação penal sem pena condenatória transitada em julgado fere o princípio da presunção de quê? Da inocência. Hoje em dia está muito em voga essa questão da presunção de inocência. É o AE 741.101, agravo regimental, relator ministro Eros Grau, de 2009, o julgado. O que é o órgão? Corresponde, então, ao centro de competência despersonalizado. O órgão não tem personalidade jurídica. Por isso que é equivocado, galera, se falar assim, estou processando a prefeitura. Não, prefeitura, a gente sabe que tem isso, eu vejo isso nos fóruns, né, a gente atua na Justiça Federal, e a gente vê, isso é muito comum. Mas, tecnicamente, pelo direito administrativo, você não pode processar órgão porque não tem personalidade jurídica. Então, qual que é o correto, Caldeira? Municipalidade. Em face do município. Em face do Estado de São Paulo. Terminando já nossa aula, prova da OAB. Administrativo, questão 15, com base na Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a correta. Vamos lá. Já estou dando gabarito aqui, tá?
A linha A dessa prova da OAB. Servidor é a pessoa legalmente investida em função pública. Errado, errado. Qual que é o fundamento? O artigo 2º da Lei 802 de 90, dá uma olhadinha lá depois. Nada a ver. Cargo público, acabamos de ver o conceito. Essa é o gabarito, esse é o correto. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que deve ser cometido a um servidor perfeito. Só poderíamos acrescentar aqui que é despersonalizado, não tem personalidade jurídica o órgão, e o cargo público também não tem nada a ver, né? Lógico que não tem personalidade jurídica, porque cargo é apenas um conjunto de atribuições, e órgão também é desprovido de personalidade jurídica. Ok, na sequência, os cargos públicos são criados por lei. Até aí tudo bem. Com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão, como regra. Mas é possível que ato infralegal, como um decreto, crie cargos públicos. Aí não, aí esbarrou ilegalidade, não tem nada a ver, né? A linha E, equivocado, fundamento artigo 3º do Estatuto. Dá uma olhadinha lá depois. Terminando aqui, é permitida em regra a prestação de serviços gratuitos, em regra, gratuitos, por parte do servidor público. Errado, nada a ver, fora do contexto. Obrigado, até 10 minutos.